Quero saudar a amada igreja na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Pode sentar, amados. A esposa, infelizmente, não pôde vir. Na realidade, a gente acabou recebendo uma visita de uma família do Canadá. E eles eram para chegar 2 horas da tarde lá em casa e acabaram chegando, era 5 horas. Então atrasou um pouquinho e ela ficou fazendo sala com eles, né? Dando um pouco de atenção para eles, que são um casal que a gente vem acompanhando há mais de 15 anos. Faz 2 anos e meio que eles estão no Canadá. E como eles vieram para cá por um curto espaço de tempo, na realidade eles vieram na segunda passada e amanhã eles já estão indo de volta. Mas eles falaram que eles não podiam ir embora antes de passar lá em casa, então eles vieram. Então a esposa pede perdão aí por não poder participar, não estar presente hoje, mas ela manda a graça e a paz do Senhor sobre a vida de cada um, amém? É um enorme prazer estar aí novamente, né? A gente já se sente em casa aqui e para mim é uma alegria estar aqui. Eu queria falar hoje a respeito do livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Na realidade, não vamos tratar de todo o tema, mas alguns versículos aí em especial, aquilo que Deus tem tocado em meu coração. Diz assim a palavra do Senhor: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu lhe dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós chegamos, Senhor, na Tua presença nesta noite e queremos, Senhor, sermos instrumento nas Tuas mãos para transmitir a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja aí atento em cada vida, que o Senhor possa tocar no coração de cada um, que o Espírito Santo mova, Senhor, se na vida de cada um desses Teus filhos que estão aí nesta noite, participando, Senhor, deste culto de celebração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que todos os ouvidos espirituais estejam abertos e que eles possam perceber e entender aquilo que o Senhor quer falar com eles, Pai. E por isso eu declaro, Senhor, a Tua bênção, o Teu favor e a Tua graça, e repreendo toda a ação do inimigo, querendo roubar a semente, querendo, Senhor, de uma maneira ou outra, perturbar a disposição, a alegria, a vida, Senhor, de qualquer um desses Teus filhos, Pai. E declaro que eles são livres para estar ouvindo a Tua palavra e crendo, Senhor, em seu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das coisas que chama atenção, começando nesse texto, é que ele fala a respeito de Moisés, que fala lá assim:
depois da morte de Moisés, ele começa dizendo assim, e a palavra continua, quando Deus fala com o próprio Josué, dizendo, o meu servo Moisés é morto. O que isso quer dizer para mim e para você? Muitas vezes eu e você estamos presos a pessoas. Muitas vezes eu e você só caminhamos porque temos uma liderança à nossa frente. E conforme ela caminha, a gente caminha junto. Se ela parar, a gente para. Na realidade, se a gente estudar, né, o Pentateuco, os 5 livros que vêm antes de Josué, os primeiros 5 livros da Bíblia, a gente vê que durante um bom período dos livros, você vê o quê? Josué acompanhando a vida de Moisés. E ele acompanhou, ele aprendeu nesse caminhar. Mas para cada um de nós chega um certo momento em que nós temos que saber, e na realidade aqui o Senhor falou com ele, dizendo o quê? Agora o quê? Tu e todo esse povo. O alerta é, às vezes nós temos que parar de ficar olhando para pessoas, servir de base para as nossas vidas. Às vezes as pessoas são importantes em nossas vidas, são líderes, por exemplo, de célula são importantes, são. O líder, o pastor da igreja é importante? É, mas ele tem um grau de importância. O mais importante é o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 12, versículos 2 e 3. Por quê? Por que é assim? Por gentileza. Hebreus 12, 2 e 3. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. Muitas vezes o que acontece, quando a gente fica muito firmado apenas em pessoas, uma pessoa, se ela cai, a gente cai junto com ela. Ou uma pessoa simplesmente ela dá uma estagnada na sua vida espiritual, nós paramos junto. Mas não é esse o desejo de Deus para mim e para você. O desejo, a vontade de Deus para mim e para você, que a gente continue aquilo que nós cantamos agora há pouco, que nós devemos continuar o quê? Crescendo. E nós muitas vezes deixamos de crescer, por quê? Porque a gente se acomoda enquanto a gente tem uma liderança, tem uma pessoa acima de nós, que muitas vezes está lá nos cutucando, nos chamando, nos ensinando. Nós precisamos disso, com certeza, não estou falando mal dessas pessoas, muito pelo contrário, elas têm que continuar sendo, mas elas têm que ser alguém que vai te incentivar a você fazer o mesmo por outras pessoas. Porque se você se acomodar naquela posição e sempre só ficar dependendo dos outros e não continuar fazendo isso para outras pessoas, e o interessante disso é que essa atenção principal é para quem? Para os homens. Por que para os homens? Porque eles são o sacerdote do lar. Qualquer ministério começa onde? Em casa. Se a gente não fizer isso bem na nossa casa, nós não vamos fazer bem em lugar nenhum. Nós temos uma tristeza, olhando hoje para a vida dos nossos filhos, principalmente do filho, que ele não acompanha, ele não participa, ele não congrega em igreja. Mas uma alegria nos dá é que quando muitas vezes acontece de vir uma pessoa, ou a gente vai em casa de cliente e ele acaba, né, ele vai junto na montagem dos móveis e coisas, e às vezes a pessoa fala alguma coisa, e aí ele começa e retruca, não, mas na Bíblia está escrito assim, assim e assim. Por mais que ele não esteja indo na igreja, ele conhece a palavra. Então nós temos que estar nesse mesmo ímpeto, nós temos que conhecer e estarmos o quê? Ensinando aonde? Onde a gente começa a ensinar? Em casa. Se nós como maridos não ensinarmos a quem? A nossas esposas, aos nossos filhos. Por que nós vamos querer estar aonde? Num púlpito ensinando. Vamos estar à frente de uma célula. Alguns dias atrás a nossa filha esteve aqui, ela mora em Itapuá e ela esteve na nossa casa porque ela estava enferma.
e, né, com dengue, acabou pegando lá na praia. E nós trouxemos ela para receber os cuidados médicos. Uma parte do atendimento a própria esposa pode fazer, porque foi enfermeira há muitos anos, então precisava aplicar soro e algumas injeções, então ela mesma podia fazer. Mas aí nós conversando em algumas coisas, e eu chamei a atenção dela em algumas coisas. E ela não gostou muito. Por quê? Porque na realidade ela gosta de aparecer. Ela participa de uma célula, numa igreja lá em Itapuá, e ela participa de uma célula, e o pessoal da célula já acostumou que quando é ministrado, eles fazem como vocês aqui, pegam a ministração do domingo e conversam sobre ela, o que ela ensinou para mim e para você. E ela gosta de dar a opinião do que deve ser feito na família de fulano, na família de ciclano, na família de beltrano, mas esquece que ela tem que praticar isso primeiro na sua casa. E aí eu tive que dar um puxãozinho de orelha nela, porque é muito fácil quando a gente conhece a palavra de Deus, muitas vezes a gente deixa que o orgulho suba a nossa cabeça, e nós começamos a achar que nós não dependemos de outros, nós já podemos falar e ensinar para os outros, mas nós não praticamos isso. O que nós não entendemos nisso é que quando eu ensino, sem que seja algo que eu esteja praticando, eu não tenho autoridade. Isso não vai tocar na vida das pessoas, vai bater no ouvido, passar por cima da cabeça e vai embora o pensamento, a ideia, a palavra. Por quê? Porque não tem autoridade. A autoridade vem em você estar o quê? Fazendo aquilo que a palavra te ensina. Eu sempre falo na Casa da Recuperação que para mim é um referencial, porque a gente está lá praticamente toda semana ministrando uma palavra. Então o que acontece? Eu falo para os meninos, se a palavra que eu vou ensinar não tocou primeiro o meu coração, eu prefiro não ensinar. Por quê? Porque não vai trazer efeito. E o desejo é que o quê? Que Deus mova. Deus usa pessoas para influenciar pessoas, mas os nossos olhos eles têm que estar aonde? Fitos em Jesus. Ele é o nosso ponto principal. É nele que nós temos que focar. As pessoas que estão à nossa volta, os nossos líderes de célula, pastor da nossa igreja, eles têm que servir às vezes como um patamar da onde a gente quer chegar ou aonde a gente vai passar. Por quê? Porque Deus quer que você cresça, continue se desenvolvendo. Deus não quer que você estagne, fique parado. Porque senão você vai ficar como Moisés ficou 40 anos vagando no deserto, cuidando de pessoas. Deus não quer você 40 anos no deserto. O deserto é necessário nas nossas vidas? É. Porque é para nos tratar, mostrar a nossa dependência, que nós somos dependentes de Deus, que nós precisamos caminhar com Ele, que nós dependemos dEle, porque sem Ele nós nada somos e nada podemos fazer, mas quando estamos com Ele nós somos mais do que vencedores. Então é nisso que nós temos que olhar. Mas nós não podemos ficar na dependência de homens, porque maldito o homem que confia no homem. Mas abençoados nós somos quando nós confiamos em Deus e seguimos os seus ensinamentos. O verso 3 e 4 de Josué 1, por gentileza. Josué 1, 3 e 4. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo dei, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. O interessante é aqui uma palavra que Deus fala que aqui onde você vai pisar com os teus pés, Deus vai te dar essa terra. Muitas vezes a gente faz isso inconscientemente ou não pensando no contexto geral, e nós achamos que em qualquer lugar a gente põe a planta no nosso pé e a gente vai declarar e vai ser nosso. E às vezes não acontece. Aqui aconteceu porque era uma promessa de Deus, a terra para o povo de Israel. Começou onde isso? Lá em Gênesis 12, quando Deus chamou Abraão e disse: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe
mostrarei. Lá atrás começou. Quanto tempo levou para que isso acontecesse? Só que aqui agora eu quero dar um testemunho pessoal a respeito desse texto. Aproximadamente uns 29, 30 anos atrás, quase, uns 29 anos, 28, 29 anos atrás, eu escutei uma mensagem na igreja onde nós participávamos a respeito desse texto, e o pastor enfatizou exatamente essa parte de onde a planta do seu pé pisar, declara que será sua e você será possessor daquela terra. E o que me chamou a atenção e tocou no meu coração naquela noite, e isso era um domingo, à noite, e na segunda-feira eu indo para o trabalho na hora do almoço, na realidade eu tinha ido trabalhar de manhã, voltado para casa, porque era perto, eram 4 quadras, eu tinha ido de a pé e voltado de a pé, e no caminho, na realidade era o mesmo que do tio da minha esposa, que na realidade trabalhava no barracão do lado do nosso, onde nós tínhamos alugado para marcenaria. E nós vimos caminhando junto, e nós, como ele era cristão, era um pastor recém-consagrado de uma igreja, e nós viemos conversando a respeito da mensagem de domingo, e ele comentou do dele. Aí quando chegou a minha vez, eu comentando com ele, e isso nós íamos cruzar um terreno que ficava pertinho, praticamente do lado dos barracão, uns 2, 3 lotes do lado da onde nós estávamos com os barracão. Ele tinha o barracão dele, mas o meu era alugado. A casa onde nós morávamos era alugada. E nós ia cruzar esse terreno, e quando nós estava cruzando o terreno, eu falei para ele: tio, vou aproveitar você como testemunha, baseado na palavra que o pastor pregou ontem. Eu estou aqui com os meus 2 pés pisando essa terra, e eu quero declarar que essa terra vai ser minha. Ele olhou para mim e deu a maior das gargalhadas. Eu olhei para ele triste, decepcionado. Por quê? Porque muitas vezes a gente olha com o quê? Olhando para homens. E aí ele olha para mim e ele falou assim: você sabe de quem é esse terreno? Daí eu falei: não faço a menor ideia, eu só sei que esse terreno vai ser meu. Ele deu outra gargalhada. Daí ele falou bem assim: se você não sabe, eu vou te contar. Esse terreno aqui é do teu sogro, e do que eu conheço, do que ele fala a teu respeito, ele não vai te dar essa terra nem morto. E aí eu fiquei pensando a respeito, mas eu olhei para ele e falei: olha, eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai ser minha. E fomos trabalhar, porque a gente continuou andando, E aí a gente ele foi para o barracão dele, eu para o meu, trabalhando. Beleza. Passou mais ou menos uns 2 anos disso, e eu e a esposa vinhamos orando a esse respeito, que Deus queria nos desse um terreno. Passou mais ou menos uns 2 anos. Naquele tempo, o meu relacionamento com o sogro era bem distante, Ele não era muito com a minha cara, eu não muito com a cara dele, E aí, fazer o quê? Fazia parte. Infelizmente ele não gostava de algumas coisas que a gente fazia, não gostava que a gente era aqueles que ia na igreja e fazia o trabalho em casa de recuperação. Ele achava aquilo ridículo. Então, e ele não era alguém que frequentava a igreja, então algumas coisinhas divergiam e nós não tínhamos um bom relacionamento. Mas passado 2 anos, o meu sogro resolveu dar uma planeada no terreno. Ele deu uma ajeitada no terreno. Na realidade eram 2 lotes, um do lado do outro, que eram dele. E ele deu uma ajeitada nos 2 terrenos. Eu cheguei em casa e quando eu vi, eu falei para minha esposa: já estão até ajeitando o nosso terreno lá. Dela: como assim? Eu falei: eu não sei, já passou a máquina lá e coisa, e estão ajeitando, estão deixando certinho para a gente construir. E na realidade o projeto do meu sogro era construir ali uma porção de sobrados para vender. Mas aí passou pouco tempo, ele tinha tido um problema cardíaco, e aí ele foi hospitalizado. Aí teve que fazer uma ponte safena, ou na realidade ele fez 4 pontes safena,
E a médica falou, ó, você tem que cuidar com o trabalho que você faz, tem que diminuir o ritmo. Ele nunca foi muito de escutar médico, né? Então, no começo até ele deu uma segurada, mas passou um tempo, ele voltou a trabalhar forte. E em um certo dia ele carregando uns palanques, porque ele trabalhava, ele tinha uma oficina de torno e solda e também tinha uma chácara onde ele tinha criação de gado de leite. Então ele, volta e meia, resolvia fazer ele mesmo as cercas. Então ele estava levando uns postes. E na hora dele carregar, um deles escapou e ele foi pegar e bateu no peito dele. Mas ele continuou e ele ficou com dor no peito, mas foi relevando isso e foi empurrando, tomou uns remédios por conta de dor e coisa, e foi indo. E passou uma semana mais ou menos desse jeito. Até que, num belo dia, a minha sogra levantou, acordou, levantou, e quando ela levantou, viu que ele ainda estava na cama, ela falou assim, tem algo errado. Porque ele, 5 horas, no máximo 5h10, 5h15, ele estava de pé. Ela não levantava antes das 6h30, 7 horas. Então, ela estranhou ele estar ali. E aí ela foi mexer e ele só falou para ela que ele não estava bem. Ela ajeitou o carro, pôs ele dentro do carro, pediu ajuda para um funcionário, colocaram dentro do carro e ela levou para o hospital. Ele chegou, foi hospitalizado e 3 dias depois disso ele veio a falecer. Nisso, continua essa história, vai o quê? O inventário. E aí uma das coisas que foi dita pelo pessoal para minha sogra, você só cuida do Ronald e da Mônica que eles querem tirar tudo que você tem. E esse foi o falar que foi. E aí, quando nós nos reunimos, a minha sogra perguntou, nós temos que fazer a divisão. Eu falei, tudo bem. Eu falei, mas como eu sou seja das filhas, né? Porque na realidade eram 4 filhas. Uma era falecida, então ficaram as 3. E na realidade tinha 2 genros, eu e mais o meu irmão, caçula. E eu falei, como eu sou o mais velho, então eu quero tomar a palavra e dizer primeiro, antes de querer dividir alguma coisa, vamos ver o que a senhora vai precisar para poder viver tranquilamente, poder continuar vivendo bem. E aí depois a gente vê se sobrar alguma coisa para dividir, depois a gente vê essas coisas. E continuou-se assim a conversa, e aí ela falou, bom, vou levar para o advogado e vamos ver. E aí a minha esposa falou assim, eu não quero nada. Eu assino o papel que eu não quero nada. E foi levado dessa maneira para o advogado. O advogado declarou que, na realidade, ela tinha que pegar pelo menos alguma coisa. E aí ela falou, aquilo que vocês não quiserem, aquilo fica para mim. Não importa se a divisão de valores vai dar certo ou errado, não importa. E aí, como eram 2 terrenos que estavam ali na divisão de herança, as outras meninas, uma pegou um carro, uma caminhonete, pegou uma casa na praia, a outra pegou a outra casa em outra praia e pegou mais um terreno e pegou um desses terrenos ali. E nós ganhamos o outro terreno. Só que não era o terreno onde eu tinha posto a planta dos meus pés. Que na realidade o primeiro era do lado de uma construção, o outro era já do lado. E nesse tempo, a Sanepar resolveu construir uma caixa d'água lá no Xaxim. E aí eles vieram com a questão de que eles queriam comprar os 2 terrenos. Que além desses 2, tinha mais 2. Mas eles falaram que eles precisavam de 3 lotes. E eles queriam os 2 que pertenceram ao meu sogro e mais um outro que eles iam comprar. E aí eu peguei o contato do rapaz da Sanepar e perguntei, escuta, o nome dele era Seu Miller. Eu perguntei, Seu Miller, me diz uma coisa, não tem como a gente inverter essa situação, você pegar os outros 2, porque os outros 2 terrenos eu sei que pertencem a um senhor que é muito bem de vida, e ele não vai querer vender um terreno só para vocês, ou ele vende os 2 ou ele não vende nenhum. E aí a briga vai ser feia na justiça para vocês conseguirem comprar dele. E aí vocês compram os 2 e compram o outro aqui. No caso, o outro terreno tinha ficado para minha cunhada, para o meu irmão. E aí eu perguntei para o meu irmão, para minha cunhada, o que eles iam fazer. Daí eles, não, nós vamos vender, porque nós queremos comprar um sobrado. Então eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos trocar o terreno nós 2?
porque daí eu fico com aquele e os outros podem ser usados daí pela Sanepar. Aí eles assim, para nós tanto faz, que o dinheiro vai vir, o valor é o mesmo, então não tem problema, pode ficar com o seu, tá bom. Aí voltei a falar com o rapaz, o seu Miller da Sanepar, e ele falou assim: cara, eu não vou nem perder tempo de falar com os engenheiros lá, porque não vai resolver. Eles já declararam lá que eles queriam esses 3 terrenos, e a questão do outro lá a gente vai se ver. Eu falei: ó, faz a gentileza, só faz essa gentileza para mim, conversa com eles. E nós orando todos os dias a respeito disso. Aí passou uns 2, 3 dias disso, eu vi os engenheiros no terreno lá. E aí eu fui conversar com eles. E aí, conversando com eles, eles falaram assim: ó, vamos fazer um estudo. Nós viemos aqui justamente para ver a localização, ver certinho como é, para daí declarar, ver o que realmente a gente vai comprar. E eles compraram 10 lotes na parte de trás, que dava nos fundos, e 3 que dariam de frente para a rua onde nós moramos hoje. E aí, conversando, e nós ficamos nessa questão, continuamos orando. Passou mais 10 dias depois disso, o seu Miller liga para mim e diz assim: Lemão do céu, o teu santo deve ser muito forte, né? Daí eu falei: por quê? Porque os engenheiros liberaram o meu terreno para mim? Daí ele assim: pois é, eles estiveram aí no terreno, estudaram para cá, estudaram para lá, e eles chegaram à conclusão que usando os outros 3 terrenos para eles é melhor do que esse onde que você tanto quer. Então eles estão liberando, você pode construir nesse teu terreno. Amém? Aleluia. As coisas muitas vezes nós pensamos que acontece assim e que nós não vamos ter o quê? Adversidade, nós não vamos ter dificuldade, nós não vamos ter coisas que vão vir contrário a nós. Só que aí nós ganhamos o terreno, mas nós agora, como nós vamos construir? Né? Como diz outro, nós estávamos como o bom brasileiro, uma mão na frente e a outra atrás. Mas Deus provê todas as coisas. E nós começamos a fechar alguns bons negócios de trabalho que nós estávamos fazendo. E nós começamos a construir. E nessa época, a gente fazendo parte da igreja, um dia o pastor falou assim: Ronald, vem cá, eu preciso conversar com você. Eu falei: o que foi, pastor? Dele assim: sabe esses trabalhos que você faz aí na casa da recuperação, o trabalho que se faz na recepção da igreja, a questão que você dá o atendimento, você leva as cestas básicas quando alguém da igreja precisa? Eu falei: sim, isso aí, pastor. Ele assim: nós nunca pagamos nada para você com relação a isso, o teu gasto de combustível ou coisa assim. Eu falei: não, mas a gente faz porque é obra de Deus, não precisa pagar. Dele assim: mas como nós vimos que você está construindo, nós tomamos uma decisão, a diretoria da igreja se reuniu, você não foi chamado para a reunião justamente para isso. Dele assim: mas nós resolvemos dar para você um caminhão de tijolo. Então Deus começa a mover, mas quando é o que? A vontade dele, ela se alinha com a vontade da gente. A nossa vontade tem que estar alinhada com a dele. Ou era o desejo dele? Sim, ele tinha alguns propósitos com aquilo que ele estava nos dando. Porque para nós construir, eu usei muitas vezes os meninos da casa da recuperação. Por quê? Eu ia lá, buscava os meninos, e na época a gente comprou uma casa para tirar do lugar. Era uma casa de madeira, e olha os milagres que Deus faz. Era uma casa de 70 metros quadrados. E aí nós fomos desmontar. E no desmontar da casa, tinha 8 rapazes comigo. E nós estávamos desmontando a casa e começaram a acontecer algumas coisas. Aí caiu o martelo e quase pegou na cabeça de um. Aí quando um menos estava se virando para guardar uma telha, o outro estava jogando a telha de novo para ele, e quando ele olhou, a telha passou em frente o nariz dele, por pouco não pega. E eu comecei a aproveitar essas oportunidades para ministrar a palavra de Deus, com o cuidado que Deus estava tendo na vida deles. E eu aproveitava cada detalhe e ia cutucando na vida deles.
E passado alguns dias, que eu ia de manhã, e eles estavam lá em Pinhais, a casa de recuperação era em Pinhais, eu ia de Xaxim, em Pinhais, buscar os meninos, trazia para trabalhar, final do dia levava de volta. Então eles almoçavam conosco. E algumas coisas chamaram a atenção da grande maioria. Por quê? Porque a grande maioria deles não era acostumado a sentar à volta de uma mesa, orar agradecendo pelo alimento e depois todos comerem juntos. E aquilo começou a mexer com a maioria deles. Tanto é que quando eu ia para a casa de recuperação para pegar os meninos, era uma disputa quem ia e quem não ia junto para ajudar a trabalhar. E não era para ficar de várzea, era para trabalhar mesmo. E Deus fez um milagre. De uma casa de 70 metros, nós construímos uma casa de 100 metros. Deus vai fazendo os milagres dele, porque estava alinhado com aquilo que ele queria. E nós não estávamos fazendo o quê? De maneira desleixada, orgulhoso. Não, nós estávamos glorificando a Deus por aquilo que ele estava fazendo em nossa vida. Então muitas vezes, talvez hoje, eu não sei qual é a situação da grande maioria de vocês. Eu sei que tem alguns aí que tem sua casa própria, mas tem alguns aí que estão morando de aluguel. Tem alguns aí que estão anos, pensando em comprar um terreno. Comece a orar a respeito do terreno que você quer, aonde você quer. E quando tiver uma oportunidade de passar onde você quer o teu terreno, e você encontrar um que esteja à venda, ou muitas vezes só vazio, encostado, passe lá, ponha os teus pés em cima, ore a respeito, declare que vai ser seu, mas espere no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Você vê que eu pus os pés em cima do terreno e levou praticamente 3 anos depois disso que a gente foi adquirir o terreno. E para tudo Deus usa um tempo. Assim como o povo teve que passar lá aqueles 40 anos para quê? Para que toda a geração velha falecesse e a nova pudesse tomar o quê? Posse da terra que Deus estava dando a eles. Assim, muitas vezes Deus quer usar o quê? A sua vida para abençoar outras. Deus quer usar você para que a tua vida seja um testemunho na vida de outras pessoas. E muitas vezes nós estamos preocupados apenas com nós mesmos. Daqueles meninos que trabalharam e montaram a casa, desmontaram e depois ajudaram a montar a casa, um deles era de São Paulo. Depois que nós tínhamos construído a casa, fazia já 1 ano mais ou menos que a casa tinha sido montada. Um dia eu estava murmurando com Deus e falando: Deus, a gente está servindo ao Senhor com alegria, tem visto alguns milagres, mas o milagre que a gente mais gostaria de ver é transformação de vida. E a gente tem visto muitos meninos passar pela casa da recuperação, mas a gente não vê a resposta do que o Senhor está fazendo com eles. De quantos saíram, porque a maioria não é daqui da região, é de fora, é de mais longe, é Piraquara, é outros lugares, Norte Paraná, alguns de São Paulo. E a gente fica frustrado em saber, muitas vezes a gente acha que o trabalho nosso que nós estamos fazendo não está valendo a pena. Isso foi na segunda-feira. Na quarta-feira de manhã, encosta um carro na frente da nossa casa e dá uma buzinada. Eu estranhei, mas falei, dá uma olhada, vê se é um cliente, alguma coisa. E eu fui, quando estava chegando perto do portão, saiu um rapaz, saiu uma senhora com um menino nos braços. O menino devia ter mais ou menos uns 2 anos. Aí quando eu olho bem para o rapaz, eu falo, mas é o Reginaldo. Aí ele diz assim: pastor, eu hoje vim para cá, eu saí de casa, era mais ou menos 4:30 da madrugada. E ele assim, porque Deus tocou no meu coração, que eu precisava vir para mostrar para você o que aconteceu comigo. E eu estou aqui para dizer que faz praticamente 2 anos que eu estou limpo. Desde que eu saí da casa da Recuperação Esperança, eu estou limpo. Essa aqui é a minha esposa. Eu lembro que muitas vezes você falou a respeito de casamento, de como eu deveria me comportar.
E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, eu tive que pedir perdão para minha esposa por olhar mais para mim do que para ela e para o filho que eu já tinha. Daí ele assim, eu vim só para isso. Já pensou? 500 quilômetros mais ou menos só para dizer o que Deus faz. Para a gente ver que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Quando nós fazemos ele voltado para quê? Para glorificar a Deus, não a nós. A honra, a glória é toda dele, não é nossa. Por quê? Porque quem faz a obra é ele. Nós somos meros instrumentos que ele usa para que a palavra dele possa chegar ao coração das pessoas. E aí eles entraram, eles almoçaram conosco, e já depois do almoço ele falou, agora nós vamos voltar para casa. Daí eu falei, não posso deixar você voltar de mãos vazias. E aí eu falei, o mínimo que eu posso fazer é ir com você no posto, encher o tanque. E aí eu dobrei um dinheirinho que eu tinha e pus no bolso dele. Ele quis tirar, eu falei, não, você não vai roubar essa bênção de mim não. Estou colocando ali não é por mim, é porque Deus mandou colocar, é uma bênção para você. Então muitas vezes Deus faz assim conosco. Agora eu te pergunto, por que muitas vezes você está acomodado olhando para trás, olhando para as coisas que você fez ou deixou de fazer, pensando assim, será que Deus está vendo? Deus está vendo, tem toda a certeza disso. Mas Ele está vendo muito mais do que a gente pensa. Ele dá uma promessa dele no versículo 6, que Ele não vai o quê? Nos desamparar, mas Ele vai estar conosco. Nós temos essa mesma promessa em Mateus 28, 20, onde Jesus diz assim, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa certeza nós temos que ter, que Cristo está conosco, não importa onde nós estivermos, não importa onde a gente colocar a planta do nosso pé. Talvez você esteja trabalhando numa empresa, e você esteja lá muitas vezes, numa posição, e talvez você queira, tenha a ambição de crescer dentro da empresa. Às vezes é falta de você se posicionar como filho de Deus e começar a orar abençoando a tua empresa, aonde você trabalha. Por quê? Porque se a tua empresa crescer, ela vai precisar que os funcionários dela cresçam. A grande maioria dos patrões prefere o quê? Que os funcionários que ele tem, que ele vê que são o quê? Idôneos, que são fiéis, que realmente trabalham e fazem o trabalho deles com amor, com dedicação. Ele sempre tem ele dá o privilégio para que eles o quê? Cresçam dentro da empresa. Mas muitas vezes nós não crescemos por quê? Porque nós vivemos murmurando e reclamando da empresa onde nós estamos. Mas nós queremos crescer, ganhar um aumento. Temos que fazer o trabalho com amor, com dedicação, porque a resposta do Senhor vem. E quando nós oramos abençoando a empresa onde nós estamos, ela vai crescer, vai prosperar, e nós vamos prosperar junto. Por gentileza, o versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Uma outra tradução diz ali, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, obedecendo a questão da palavra de Deus. 1 Samuel fala a respeito, 15, fala 22, se não me engano, ele diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Agora eu pergunto, como você vai obedecer a palavra de Deus, se você não tem costume de ler a palavra de Deus? Como você vai obedecer uma palavra que às vezes você conhece de apenas ouvir falar? Como você vai obedecer uma palavra que você conhece ela, muitas vezes acontece o quê?
Você escuta ela aqui, muitas vezes saiu lá fora, já esqueceu. Ou quando muito, amanhã se tocar ou tiver reunião de célula amanhã à noite, por exemplo, você já vai ter que, se você não tem o costume de anotar as coisas, né? Não tem costume de ter o quê? Uma caneta, um caderno, anotando as coisas. Amanhã você vai ter que procurar o texto, ou muitas vezes ver se já saiu a pregação do domingo, já saiu no Facebook, no Instagram, no YouTube, ou, né, para ver se você consegue escutar, para saber qual era o texto que foi usado, porque às vezes a gente já não lembra mais. Não é assim? Eu criei o hábito de ter um caderno e escrever quando eu tinha mais ou menos meus 17, 18 anos. Participava de um grupo de jovens. A nossa igreja só tinha culto em alemão, domingo de manhã. A reunião de jovens era no sábado à noite, então a reunião de jovens, como tinha alguns jovens que vinham de fora, né, que não faziam parte da comunidade, porque na região do Xaxim ali tinha um bom grupo de pessoas que eram descendentes de alemães, que vieram fugidos da Rússia em 1930 e que habitavam ali. Eu faço parte dessa geração aí, né, dessa herança aí. Meus avós é que vieram de lá. E então ali o culto ainda continua até hoje, ainda tem o culto em alemão nas duas igrejas. Tem uma numa esquina de frente com a outra ali, são duas igrejas, uma é menonita, a outra é Irmãos Menonita. E eles continuam as duas com o culto em alemão ainda. A frequência é bastante baixa, por quê? Porque acaba ficando só as pessoas mais idosas, os mais jovens já procuram ir no culto depois um pouquinho mais tarde, que é o culto em português. E um jovem que estava participando conosco no culto de jovens, ele falou: eu quero ir no culto com vocês amanhã, posso? Caramba, e agora? O culto é tudo em alemão, o cara não fala, o cara só fala português, como é que eu vou fazer? Daí eu falei: tem uma ideia. Falei: vamos marcar, o culto começa às 9 horas, esteja aí que daí eu vou com você. Aí tá bom. Aí marcamos, eu levei um caderno, uma caneta, a Bíblia. Aí eu cheguei na entrada, conversei com o diácono lá e falei para ele: hoje eu queria sentar lá no mezanino, porque o jovem aqui veio para participar do culto, como ele não fala o alemão, eu preciso traduzir para ele aquilo que está sendo feito. O diácono olhou para mim e ele falou assim: já que são só vocês dois, pode subir. Porque no momento era restrito, era usado muito pouco o mezanino com relação a isso. Então, por quê? Porque tinha lugar suficiente para as pessoas sentar, mais ou menos 600 pessoas sentadas na parte de baixo. E aí nós subimos e sentamos em cima lá, e aí eu falei para ele: a questão no geral aí eu vou procurar traduzir para você aí o que eles estão cantando, o que o pastor está falando na abertura, a questão do dízimo das ofertas. Mas na hora da mensagem eu vou fazer um trato com você. Eu vou pegar e escrever. O pastor está lá pregando em alemão, eu vou escrever em português aqui no papel e você vai lendo aquilo que eu vou estar escrevendo. Ele: beleza. E assim nós fizemos. Começou dessa maneira. Eu hoje devo ter em torno, acho que de uns 50 ou 60 cadernos com escritas assim. Por quê? Depois de mais ou menos 1 ano e meio, foi introduzido um culto em português, e aí o rapaz começou a participar, nós começamos a participar do culto em português. Eu ia no culto em alemão por causa da minha mãe que pedia, e depois ia no culto em português para estar na comunhão com o irmãozinho lá. O nome dele era Moisés. Né? Mas quantas vezes eu peguei aqueles cadernos para reler e marcar? Quantas vezes quando eu preparo uma mensagem eu lembro: nossa, peraí, eu lembro que pastor Abrão falou sobre isso, pastor Jacó falou sobre isso. E eu vou lá, procuro nos meus cadernos detalhes, coisas que marcaram a minha vida, mas eu muitas vezes não lembro tudo, mas eu lembro uma partezinha e vou procurar. Ajuda a gente, e se sabe que a gente guarda muito mais quando a gente escreve do que quando a gente apenas ouve.
Porque quando a gente escreve, a gente está fazendo o quê? A gente está ouvindo, está vendo e ainda está escrevendo. A gente guarda normalmente aí em torno aí de uns 50%, 60% daquilo que está sendo ministrado. Quando a gente só ouve, a gente guarda aí em questão de 15%, talvez 20%, sem muito. Então muitas vezes é uma lição, eu vivo me falando para os meninos da casa de recuperação, quando eu venho ministrar aqui, vocês têm que aprender, tem que trazer caderno e caneta. Por quê? Porque sempre tem, não só um texto básico, mas sempre tem mais alguns versículos para a gente ver. E eu queria pedir para o meu amigo ali participar, o Eric, Deuteronômios 8:1. Todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, cuidareis de observar, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor, com juramento, prometeu a vossos pais. Você vê, ele está repetindo, né, em Josué, uma coisa que ele já tinha dito em Deuteronômio. No mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 8. Guardareis, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes e entreis e ocupeis a terra a que estáis passando a possuir-lhes. E ainda os versículos 22 a 25. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que eu vos ordeno, se amardes ao Senhor vosso Deus e andardes em todos os seus caminhos e a Ele vos apegardes, também o Senhor lançará fora de diante de vós todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso. O vosso termo se estenderá do deserto ao Líbano, do rio, o rio Eufrates, até o mar ocidental. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá o medo e o terror de vós sobre toda a terra que pisardes, assim como vos disse. As promessas de Deus. Muitas vezes nós não somos fortes, por quê? Porque nós não queremos obedecer. Porque nós não obedecemos à lei. E não obedecemos muitas vezes por não conhecer. Eu sei que muitas vezes você vai dizer assim, mas eu abro a Bíblia e leio e não entendo. Sim, se você ler uma vez lá, de vez em quando, você não vai entender. Mas a primeira coisa, antes de você começar a ler, ore. Peça ao Espírito Santo te ensinar. 1 João 2:27, ele diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas, não vamos precisar ser ensinados por outros. Não é isso que não precisar de homens para nos ensinar, mas muitas coisas que nós vamos estar lendo, o Espírito Santo mesmo vai estar te ensinando, vai estar interpretando para você no momento de você ler. E quando você começa a ler com constância, ler mais vezes, você vai começar a perceber algumas coisas e você vai achar que é você, a tua sabedoria, e não é o Espírito Santo que está ensinando você. E ele traz revelações para você, e uma das coisas que nós temos que aprender é que muitas vezes Deus vai trazer uma revelação, uma parte hoje, daqui um mês, 2, às vezes 6 meses, 1 ano, ele vai trazer mais um pedacinho dessa revelação, vai passar mais um tempo e vai ter de novo. Por quê? Porque muitas vezes eu e você não estamos fortes o suficiente para entender tudo aquilo que nós queremos entender. E normalmente nós só queremos entender aquilo que agrada o nosso coração. E muitas vezes quando a gente começa a ler a palavra de Deus, vai ter muitas coisas que vêm para nos corrigir. E aí muitas vezes nós desistimos de ler. Porque começa a pegar numa parte que a gente muitas vezes não quer mudar. Alguma coisa que a gente quer continuar fazendo mesmo sabendo que não está certo. Não pense que acontece só com vocês, acontece com cada um de nós. Algumas vezes eu leio um texto e alguma coisa pega no meu pé, eu muitas vezes fecho a Bíblia, vou embora, aí eu resolvo falar, então peraí, vou pôr um louvor para tocar, daí o louvor que toca é justamente aquele que fala da mesma coisa que eu acabei de ler. É o que? É Deus insistindo com a gente que a gente precisa o quê? De conserto. Não importa o quanto a gente saiba da palavra, Deus está sempre o quê? Nos aperfeiçoando.
Nós temos que lembrar que nós somos como uma pedra preciosa, como um diamante. Só que uma pedra bruta de diamante, ela não tem valor nenhum. Se você olhar apenas uma pedra de diamante, ela bruta na natureza, você não dá valor para ela. Você vai usar ela para pegar um estilingue e atirar longe. Ela começa a ter valor quando um ourives pega ela e começa a fazer o quê? Os seus cortezinhos, os seus detalhes. E se você pegar um diamante desses, colocado num anel aí, né, de brilhante aí na mão das donzelas, das mulheres, das amadas, né? O que vai acontecer? Você vai ver que existem inúmeros. Você muitas vezes vai se perder porque você não vai conseguir contar quantos cantinhos tem, quantos ladinhos foram feitos. E cada vez que é feito um desse, ele é o quê? Sai faísca dessa pedra. Por que sai faísca? Por causa do atrito da serra, do esmeril que é usado para moldar esse diamante. É assim que acontece o quê? Na minha e na sua vida. Por isso que às vezes quando Deus começa a nos corrigir, dói. Mas nós temos que olhar que Deus nunca quer o quê? O mal para nós, mas Ele sempre quer o bem. Então quando Deus está nos corrigindo, nós temos que lembrar que lá em Hebreus 12, Deus fala assim, eu não lembro o versículo é 4 ou 5, ele diz assim que Deus corrige a quem Ele ama e açoita a todo aquele que recebe como filho. Então se nós estamos sendo tratados por Deus é porque nós somos filhos dEle. E nós temos um valor imenso. Então não desista, leia a palavra, leia o máximo que você puder. Comece a fazer. Esses dias o meu pastor estava falando que ele está, nos últimos tempos, ele percebeu que ele estava há muito tempo com um aparelhinho aí que, até algumas pessoas aí que tem, né, chama-se celular. E a gente passa o quê? Muitas vezes muito tempo nele. Às vezes até a gente dá desculpa de que a gente está lendo a Bíblia porque eu tenho o aplicativo da Bíblia nele, mas dificilmente a gente abre ele, né? Porque a gente abre as redes sociais, abre isso e abre aquilo, mas o que interessa? Mas aí ele falou que ele percebeu que ele estava investindo muito tempo com o celular. E ele começou, ele colocou, ele disse que tem um aplicativo, eu não conheço, mas ele disse que colocou um aplicativo para dimensionar quanto tempo ele usa o celular por dia. E ele estava contente que nos últimos 10 dias ele estava diminuindo uma média de 1 ou 2% ao dia do uso do celular. Ele falou, por quê? Porque o tempo que eu estou deixando de usar o celular, eu estou investindo e usando a Bíblia. Muitas vezes o celular hoje tem atrapalhado até o relacionamento do casal, que vai e deita na cama, cada um com seu celular, e aí quando um chega e acha que está na hora de dormir, e um cutuca o outro, desliga o celular, cada um para o seu lado, e esquecem até de orar juntos, abençoar a noite de descanso. O melhor que a gente faz é que quando a gente vai para a cama, desliga o celular antes. Quando for para a cama, para chegar na cama lá e você ter um tempo de o quê? De ter um relacionamento com sua amada, com seu amado. Um tempo de vocês conversarem e discutirem os sonhos, os objetivos, as metas do dia seguinte, da semana, do mês, do ano. É assim que tem que ser. E não pense que é só para vocês, não. Esses dias nós estávamos em casa exatamente fazendo isso. Aí um pegou no pé do outro, né? Tá, quem vai desligar primeiro? Mas é uma realidade. Quando a gente menos vê, a gente se deixa aprisionar por alguma coisa que na realidade não traz o bem para nós. Mas Deus olha para nós com alegria quando nós começamos a buscar a face dele com amor, com alegria, com dedicação, sabendo que nós queremos o melhor e ele quer muito mais o melhor para cada um de nós. E eu quero finalizar com o versículo 9, por gentileza. Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares.
Amém? Que Deus esteja assim com cada um de vocês e que vocês realmente possam pôr. Se vocês colocarem 10% em prática aquilo que vocês ouviram nessa noite, eu já vou ficar muito feliz. Mas eu quero ver o resultado disso daqui a um tempo. Vendo o quê? Vidas que vocês vão estar tocando, vidas que vocês vão estar testemunhando aí, de vidas que foram salvas, vidas que foram curadas, vidas que foram libertas, vidas que foram transformadas pelo amor e pela graça de Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Quero orar ainda com vocês, amém? Pai querido, louva o Senhor e bendiga o teu santo e poderoso nome. Graças te rendo, Senhor, por esta igreja. Pai, e cada um que está aqui nesta noite, eu quero declarar, Senhor, sobre eles a tua bênção, o teu cuidado, o teu favor, que o Senhor realmente acampe o seu anjo ao redor de cada um deles, guarde e livre, Senhor, de todo o mal. Que, Pai, a partir de hoje, o Espírito Santo incomode o coração de cada um deles a estar buscando mais a tua face, a estar lendo mais a tua palavra, a estar investindo tempo, Senhor, em oração, para que o Senhor possa moldar o coração deles segundo a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita para a vida de cada um deles. Pai, eu louvo ao Senhor por esta igreja e declaro, Senhor, que ela venha a crescer, Senhor, a 30, a 60 e a 100 por um. Pai, por aquilo que os teus filhos, os teus servos, as tuas ovelhinhas aqui vão estar fazendo a partir de hoje, porque estarão, Senhor, transmitindo e falando daquilo que o Senhor tem colocado em seus corações, daquilo que eles estão ouvindo, Senhor, a respeito da tua palavra, daquilo que eles vão, Senhor, estar interpretando e entendendo quando lerem a tua palavra, Pai. E isso vai fazer diferença, Pai, no modo deles conviver com os seus familiares, com seus entes queridos. Vai fazer diferença no seu relacionar com os colegas de trabalho, com os alunos na escola, da faculdade, com o Senhor, os seus vizinhos. Pai querido, em nome de Jesus, que a partir desta igreja, Senhor, possa vir a ser, Senhor, várias, porque a tua palavra diz que eles serão como nações, e é nisso que eu creio, Pai, que cada um desses aqui virá a ser uma nação, louvando e exaltando o teu nome, Pai. Por isso, toma nas tuas mãos e faz a tua obra, Pai, para o teu louvor e a tua glória, porque o Senhor merece, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado.